Boa tarde. Vamos dar início à oitiva da Alessandra de Oliveira Brunholi, já qualificada no termo de oitiva constante dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, instaurada pela Resolução 02-2022. A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, que tem como objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em possível desvirtuamento do processo seletivo, edital 01-2022, publicado na edição 1654, de 14 de janeiro de 2022, no Diário Oficial Eletrônico do Município, ao burlar concurso público recrutando funcionários por meio da Santa Casa para a prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução 02-2022. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder ao processo. A senhora tem ciência disso? Tenho, sim. Então, nós vamos dar início às perguntas. Eu passo a palavra à senhora relatora. Olá, Alessandra. Boa tarde. Obrigada, por Olá. nos atender aqui. Boa tarde. Alessandra, qual é a sua profissão atualmente? Eu sou estudante, na verdade, só tá faltando para eu entregar o TCC do meu curso. E agora, no meio do ano, eu já termino, na verdade. Mas eu não tenho nenhuma profissão agora, no momento, além de estudante. Entendi. Você chegou a prestar o concurso, processo seletivo da Santa Casa? Cheguei, sim. Sim. E como que você ficou sabendo que esse processo seletivo ele foi publicado? Como que chegou ao seu conhecimento isso? Se eu não me engano, foram publicados na página do Facebook da Santa Casa de Itápolis. E por ser aqui, né, mesmo na cidade, eu residir aqui, eu me interessei e acabei fazendo a inscrição e prestando o concurso. O processo seletivo, na verdade, né? E você mesma que levou os documentos lá, como que foi? Como que se deu isso? Não, eles pediram para mandar todos os documentos, inclusive RG, CPF, carteira de trabalho, tudo por e-mail. E depois eles te responderam falando que você estava inscrita? Sim. E essa resposta foi pelo e-mail mesmo ou foi alguma ligação? Não, foi por e-mail também. Tá. E aí, esse e-mail, ele tinha lá a data da prova, o local de prestação da prova? Não, depois que foi publicado no Diário Oficial de Itápolis a data e o horário da prova, né? Ah, entendi. E para qual cargo você prestou, Alessandra? Para auxiliar de farmácia. Auxiliar de farmácia. Você tem algum curso da área? Seria isso? A minha graduação é farmácia, né? Ah, tudo bem. E aí te permite, no caso, atuar como auxiliar. Entendi. E aí você fez a prova. Onde que foi a prova que você fez? A prova que eu prestei foi no Brusque. Tá. Qual o horário que você prestou a prova? Eram 2h da tarde. Certo. E todas as pessoas do seu cargo também foram para a mesma sala ou estavam em salas diferentes? Você tem conhecimento disso? Na minha sala estavam os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e enfermeiros e os de auxiliar de farmácia. Você viu se a Santa Casa publicou a lista de inscritos? Você sabia quantos inscritos tinham para o cargo que você prestou? Eu lembro de ter visto no Diário Oficial da cidade mesmo, não em nenhum lugar da Santa Casa. Certo. Então, você viu no Diário Oficial Sim. que publicou a lista dos inscritos. Sim. E aí, convocando para a prova, no caso. Certo. Boa tarde. Boa tarde. A prova era constituída... Quais as fases das provas? A senhora sabe me dizer? Eram perguntas básicas de português e matemática e perguntas de conhecimento mais específicos da farmácia. Era prova objetiva e tinha mais alguma outra fase ou não? Não. Era só objetiva? Só objetiva. Não tinha mais nenhum outro tipo de avaliação deles? Primeiramente, o que foi passado por mim, não. Mas depois falaram que as duas outras etapas, que era o exame psicológico e parece que o admissional também seriam como se diz? Classificatórios? Classificatórios.
Na prova objetiva, a senhora ficou em qual colocação? Primeiro lugar. A senhora foi chamada para assumir o cargo? Para assumir, não. A senhora, então, foi desclassificada? A senhora teve alguma resposta porque não foi chamada? Não. Como que a senhora ficou sabendo que tinha sido classificada em primeiro lugar? Foi publicado também no Diário Oficial de Itápolis. Inclusive, eu tenho a edição aqui. E depois disso, você recebeu algum e-mail solicitando que você fosse em alguma entrevista? Alguma coisa nesse sentido? Me ligaram daí umas semanas, solicitando que era para todo mundo ir lá, às 2h30 da tarde, no dia 7 de fevereiro, e para fazer o exame admissional. O exame admissional é aferir a pressão, dar aquela conversadinha com o RH para conhecer o pessoal e essas coisinhas assim. Daí me falaram que ia me ligar no dia seguinte e não me ligaram. É aí que já começa uma história meio estranha de tudo que aconteceu. Agora, se a senhora puder contar essa história. Pode narrar para a gente o que aconteceu, Pode. por gentileza. Então, no dia 7, me pediram para ir lá. Todo mundo foi. Exame admissional, normal. No mesmo dia 7, passei pelo RH, conversei com das pessoas do RH. Eu não sei se pode citar nomes. Pode. É o Jefferson. O Jefferson falou que iria me ligar no dia seguinte e não me ligou. Na verdade, ele deu a entender que ia me ligar, mas era para eu ir lá. E eu ainda confirmei com ele. Eu falei, Jefferson, você vai me ligar? Ele falou assim, eu vou te ligar. No dia seguinte, tudo bem. Acordo no dia seguinte, fico esperando a ligação. Não tenho ligação. Subo na Santa Casa. Você perdeu a oportunidade de passar pelo exame psicológico, seria. Falei, mas como assim? Falaram que ia me ligar e não me ligaram. Aí eles deram um jeitinho lá, não sei como, me encaixaram para as 2h30 da tarde. Peguei, fui lá às 2h30 da tarde. Acho que era o pessoal de fisioterapia que ia fazer também, uma coisa assim. Peguei e fiz o teste psicológico e passei no RH novamente, conversei com a Tatiana. Aí a Tatiana me explicou tudo que ia acontecer, como que seria o processo seletivo, se eu já tinha tido alguma experiência na área. Eu falei que sim, que como não era para a Santa Casa, era para a prefeitura, eu já fiz um estágio na prefeitura, aquele estágio, o Jovem Cidadão, durante 2 anos, então eu tinha experiência, né? Mas, mesmo assim, não me chamaram uma pessoa que estava em 4º lugar. E daí, eu acho que foi no começo de março, né, que estavam demorando muito para me responder o que tinha acontecido, o resultado desses exames que a gente fez, né, os demais exames. E, numa das indagações que eu fiz para a Tatiana, ela não sabia responder o porquê que eu não tinha passado. Aí eu perguntei para ela assim, mas foi qual exame que eu passei? Ela falou assim, foi em algum exame. Desculpa te cortar, então você fez o teste psicológico. Você teve alguma informação de como seria, que teste psicológico seria aplicado em você? Alguém falou alguma coisa para você, que teste que seria? Não, era um livrinho com umas perguntas e você tinha que numerar de 1 a 7 se aquelas frases lá que estavam no livrinho pareciam com você ou não. E depois ninguém te deu uma nota ou alguma avaliação do que você... Não. De como você foi nesse teste? Não. Não houve nenhuma resposta formal, então, da Santa Casa sobre as avaliações, isso? Não. Qual que é o nome da 4ª colocada que foi chamada? Você sabe? Rafaela Biasotti. Eu não lembro o nome dela inteiro. E os demais, você sabe se foram nos testes, o 2º e o 3º colocado? Você sabe se eles compareceram? Acredito que sim, porque como eu fui em horários diferentes, né, acabou que eu não consegui verem eles. Mas provavelmente sim, eles foram.
A senhora só lembra, as provas foram prestadas em qual local? Oi? A prova foi prestada em qual local, a prova objetiva? No Brusque. No Brusque. A senhora lembra se eram funcionários da Santa Casa ou da Prefeitura que estavam lá? Eram da Santa Casa. Da Santa Casa? E o teste psicológico foi feito dentro da Santa Casa? Dentro da Santa Casa. Tá. Por uma profissional lá da Santa Casa mesmo. Eu não vou me recordar o nome dela agora, mas é pela psicóloga da Santa Casa, né? Tá. E você acredita que foi a mesma pessoa que fez o seu teste dos demais? Ou você não tem conhecimento? Sim, porque ela é a única psicóloga que tem lá, né? Que faz essa parte de RH. Então, depois dessa desclassificação, dessa última conversa, a senhora não teve mais resposta nenhuma sobre a situação? Não, só indo lá na Santa Casa e perguntando para a Tatiana mesmo. E alguma resposta objetiva? Não. Resumindo, você passou em primeira, não foi chamado da forma que você mencionou, e não teve um retorno, uma justificativa para sua não colocação na vaga em si? Sim, e além disso, na verdade, os funcionários do RH, tanto a Tatiana quanto o Jefferson, não sabiam me responder o porquê que eu não tinha sido chamada, né? Desculpa. Por que eu não tinha sido chamada? Ainda a Tatiana virou para mim e falou assim, você não passou em nenhum dos testes. Eu falei, mas em qual teste eu não passei? O psicológico? Ela falou assim, o psicológico. Dando a entender que realmente alguém já estava lá dentro e colocaram uma pessoa lá dentro, não sendo eu, porque passei em primeiro lugar. Deixa só assim, você teve a lista de convocados para a prova, aí depois tem a lista de... Teve uma lista de convocados para teve a lista dos aprovados. Sim. E depois, dentro dessa lista dos aprovados, você lembra se já tinha alguma convocação de dia e horário e local para onde vocês deveriam ir para entregar documento ou fazer entrevista ou teste psicológico? Não, tudo ia ser por telefone, iam ser ligados. Então, quanto ao teste psicológico, também não teve nenhuma publicação falando, em tal dia, tal horário, em tal local, você tem que ir lá para fazer o teste psicológico. Não teve isso? Não, só via telefone e conversas normais. E na convocação, essa quarta colocada, ela foi convocada... Você viu alguma publicação dessa convocação? Ou você acha que ela foi convocada por e-mail ou por telefone? Como que... Eu não vi nenhuma publicação. Tá. Inclusive, eu fiquei sabendo por pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, que eu tenho amizade ainda. Fiquei sabendo por eles que ela tinha sido chamada. A senhora sabe se esse problema também ocorreu em outros cargos ou foi só nesse cargo de auxiliar de... Eu já não sei responder. Não sei. A senhora se sentiu enganada, então? Sim, totalmente, porque, como eu já havia falado, que eu já tinha trabalhado que era um serviço para a prefeitura, que eu já havia trabalhado na prefeitura, então eu tinha conhecimento de tudo lá dentro, dos funcionários, todos eu tenho amizade lá da Secretaria Municipal de Saúde, então, assim, não sei, ainda não entendo por que não me chamaram. E passou em primeiro na prova. Mais alguma questão? Por hora não, presidente. Obrigada. Alessandra, a gente dá por encerrado sua oitiva, a gente agradece você terem atendido a convocação e prestado esclarecimentos. Muito obrigado e uma ótima tarde. Para vocês Muito também. obrigada, Muito obrigada.